Olá, começa agora a União Brasil desta terça. Não temos Papa ainda. Como era esperado, os 115 cardeais que estão no Vaticano não conseguiram chegar a um consenso. No topo das especulações, dois nomes bastante cotados para o pontificado são de um italiano e um brasileiro. Vamos ver o perfil deles nesta edição. O DECOM e o PROCON em Fortaleza estão com ações para comemorar a Semana do Consumidor. Fique de olho nos benefícios que podem ajudar você. Economia solidária. O Banco Palmas completa 15 anos como referência nacional. O plano diretor da capital cearense voltou a ser discutido na Câmara Municipal. A expectativa é que ele, enfim, saia do papel. Um projeto quer realizar exames de vista em estudantes das escolas cearenses, mesmo antes da matrícula. Outro projeto de um deputado gaúcho pode ajudar no combate às drogas no Brasil. Esses e outros assuntos a partir de agora. Boa noite para você, eu sou Richel Martins. No final da tarde de hoje, os cardeais que participam do conclave no Vaticano não chegaram a um consenso sobre o nome do novo Papa da Igreja Católica. Por volta das 7h45 da noite em Roma, 3h45 no Brasil, saiu fumaça preta da chaminé da Capela Sistina, indicando que o novo chefe da igreja ainda não foi escolhido. Mais cedo, os 115 cardeais eleitores fizeram uma procissão até a Capela Sistina, onde pediram ajuda ao Espírito Santo e fizeram um juramento de sigilo com a mão sobre o Evangelho. Isso faz parte da Constituição Apostólica. Todos eles são obrigados a manter segredo sobre seu voto e ainda sobre o que acontece durante o conclave. Se quebrarem esta regra, eles são excomungados pela Igreja. Depois deste ritual, as portas da Capela Sistina foram fechadas e lacradas. Para ser eleito, um cardeal precisa ter 2/3 dos votos dos 115 cardeais eleitores. Vamos conhecer agora os dois nomes que estão no topo das especulações. São eles, o italiano Angelo Scola, arcebispo de Milão, que virou o favorito também nas casas de apostas, inclusive na Grã-Bretanha e na Irlanda. Dom Angelo Scola é italiano de Malgrate, na região de Lombardia. Aos 71 anos, ele hoje é arcebispo de Milão, nomeado pelo Papa Bento XVI. Tem doutorado em filosofia e teologia pela Universidade Católica do Sagrado Coração, também em Milão, e pela Universidade de Friburgo, na Suíça. Foi reitor da Pontifícia Universidade Lateranense em Roma e assumiu vários cargos na Cúria Romana como membro da Congregação para as Igrejas Orientais e da Congregação para a Doutrina da Fé. Foi nomeado também por Bento XVI como Patriarca de Veneza. Apesar disso tudo, não tem muita fluência em idiomas. Scola é considerado conservador. Ele concorre com o brasileiro Odilo Scherer, o candidato, o mais bem cotado candidato da América Latina. Dom Odilo Scherer nasceu em Cerro Largo, no Rio Grande do Sul. Hoje, aos 63 anos, ele é arcebispo da maior diocese brasileira, de São Paulo. Uma grande responsabilidade, considerando que o Brasil é o maior país católico do mundo. É membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, além de grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Dom Odilo é mestre em filosofia e doutor em teologia. Na Cúria Romana, hoje ele é membro da Congregação para o Clero. Tem uma vantagem sobre Dom Angelo Scola. Ele fala bem 6 línguas. O seu perfil é considerado conservador moderado. Vamos ver se um desses nomes, enfim, se tornará Papa da Igreja Católica. Olha só, todo consumidor que se sentir prejudicado de alguma forma pode reclamar seus direitos no DECOM ou no PROCON de sua cidade. Nesta semana comemorativa do consumidor em Fortaleza, diversos eventos acontecem. Fique de olho em como você pode se beneficiar disso. Em 15 de março é comemorado o Dia Internacional do Consumidor.
Por isso, esta semana, o fortalezense está ainda mais atento aos seus direitos. Do dia 11 ao dia 15 deste mês, diversos eventos pontuais estão sendo realizados na cidade para lembrar a data. Este evento começou com um seminário na Procuradoria-Geral de Justiça e prossegue também amanhã, quarta-feira, esse mesmo atendimento, e quinta-feira, uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Dentre os vários pontos desta Semana do Consumidor, um se destaca: Justiça para o Consumidor Turista. Por isso, 6 estandes como esses do DECOM estarão espalhados por Fortaleza para tirar as dúvidas deste consumidor que está só de passagem. Pontualmente, temos detectado alguns problemas, algumas digamos assim, vulnerabilidades com relação ao consumidor turístico que passa por Fortaleza. Tipo assim, overbook, apartamentos e hotéis que não correspondiam àquilo que propunha vender, relacionamento nos serviços do dia a dia dos hotéis. E nesta luta pelo esclarecimento do consumidor, DECOM e PROCON estão juntos. Este veículo, que estava no Mercado Central, ainda pretende passar por outros pontos até sexta-feira, onde estará na Praça do Ferreira para o encerramento da Semana do Consumidor, sempre oferecendo serviços. A gente faz abertura de reclamação, orientação jurídica, deixa o consumidor ciente dos seus direitos. Antônio passou pelo local e não perdeu tempo. Mesmo não sendo turista, aproveitou a unidade móvel para reclamar da sua operadora de telefone. Veio absurdamente alto, veio triplicado o valor. Eu venho abrir a reclamação para ver se diminui aí. Participe do União Brasil a partir de agora ao vivo. O nosso telefone está aberto para a sua participação e é o 3486-1721. Esse número você já conhece. Conhece também o nosso perfil no Twitter para você comentar. É o @União Brasil TV. Fique à vontade. No ano passado, a economia brasileira praticamente não cresceu, mas 2013 começou com boa notícia para o mercado varejista, que já registrou aí 3,2% a mais nas vendas em fevereiro, uma porcentagem que deve continuar a subir agora em março e também no mês de abril. A expectativa é que as vendas de março cresçam 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E não para por aí. No próximo mês, em abril, o crescimento deve ser de 9,5%. Existe sim uma melhora, por menor que o PIB do estado do Ceará cresceu muito. Quando você vê assim, a Europa, outros países em deflação, quebrando, gente tendo que devolver o que comprou, e aqui nós não estamos precisando fazer isso, nós estamos muito bem, obrigado. Essa maior aceleração deve acontecer tanto no setor de bens não duráveis quanto de semiduráveis. No caso de vestuário e calçados, um dos motivos é a chegada das novas coleções outono-inverno. Mas este economista diz que o crescimento é relativo. Qualquer crescimento que a gente observa agora nos primeiros meses de 2013, comparados com o mesmo período de 2012, a gente tem que relativizar, porque no ano passado o país praticamente não cresceu, né? O resultado final do PIB saiu agora recentemente e indicou um crescimento de 0,9% em 2012. Visão pessimista, acredita Maia Júnior. Para o presidente do sindicato, qualquer crescimento deve ser sim celebrado. O que nós temos de ruim no nosso país é o salário. O salário anda de mal a pior. Se tiver um salário melhor para o povo compra mais, paga mais e todo mundo cresce. Os consumidores, no entanto, se mostram desacreditados nesse crescimento das vendas. É muito complicado as vendas, mais difícil. A preocupação é de uma estagflação. Pelos movimentos observados na economia do país, há indícios de processo inflacionário, inflação com estagnação. Depois do final do ano, nos primeiros meses do ano, o comércio ele entra no período de liquidação, né? E as pessoas já acostumadas e observando esse movimento sempre no começo do ano, muitas pessoas, muitos consumidores, eles aguardam a passagem das festas de ano, Natal, Ano Novo, para concentrar em compras de alguns artigos, como roupa, calçado. O Banco Palmas, em Fortaleza, completou 15 anos de prestação de serviços bancários à comunidade do Conjunto Palmeiras, na periferia de Fortaleza. Uma experiência comunitária que virou exemplo para mais de 100 outras instituições espalhadas pelo Brasil. Veja só.
15 anos de existência. O objetivo aqui era proporcionar a uma comunidade carente da periferia de Fortaleza, o Conjunto Palmeiras, a oportunidade de crédito fácil e rápido e fazer com que esse dinheiro circulasse dentro do próprio bairro. E a experiência deu tão certo que hoje o Banco Palmas é exemplo para outras 103 instituições comunitárias espalhadas em todo o país. Só aqui em Fortaleza foram mais de 15 milhões de reais em microcréditos, mais de 13 mil pessoas beneficiadas e 3.800 postos de trabalho. Esse banco desenvolveu a comunidade, gerou novos empregos, empoderou a comunidade, o que é importante, ou seja, a comunidade hoje é bem mais organizada, bem mais fortalecida, as pessoas aprenderam a economia, aprenderam o seu orçamento familiar. E para ele, o mais importante nesses 15 anos foi mostrar que comunidade carente não traz apenas problema ao poder público, mas pode levar também à solução. Se fala muito em políticas públicas para os mais pobres, ou seja, trazer serviços para os pobres, porque eles não são capazes de ter solução, então eles merecem proteção. Isso é verdade, as políticas públicas são importantes para os pobres, mas o grande ensinamento, o grande legado que o Banco Palmas dá é que os pobres são capazes de resolver os seus próprios problemas. Dona Aurineide foi a primeira cliente do banco a ter uma linha de crédito para montar o próprio negócio. Hoje, com seu depósito de construção, ela considera que todos os bairros carentes da capital deveriam ter o seu banco comunitário. Além deles emprestarem uma pequena quantia para as pessoas que querem seu pequeno negócio, querem crescer, dentro da comunidade mesmo, a gente faz os nossos pagamentos ali dentro. Então, para mim, eu acho isso muito importante. E a experiência do Banco Palmas chamou a atenção até de pesquisadores da Universidade de São Paulo. Foi realizada uma pesquisa no bairro com mais de 300 clientes do banco para constatar a satisfação da população com a instituição bancária. O que melhorou na comunidade, né? Tem uma melhoria do ponto de vista individual, mas tem uma melhoria do ponto de vista social. Ou seja, melhorou a minha comunidade, melhorou para os outros, né? Também, não só para mim. E aí também tem um conjunto de informações e de dados que trazem um pouco essa dimensão da própria comunidade, de como a percepção é de que sim, melhorou para todo mundo e mudou um pouco o bairro, né? Logo depois do intervalo, vamos ver como o projeto de um deputado gaúcho pode ajudar no combate às drogas no Brasil. E o plano diretor de Fortaleza volta às discussões na Câmara Municipal. É já já. Voltamos. O plano diretor de Fortaleza, que já está com 2 anos de atraso, sem sair do papel, foi tema de discussão na sessão de hoje, na Câmara de Vereadores. Outro assunto que também rendeu boas discussões foi a situação de ex-funcionários da empresa de transporte urbano da capital, que foram demitidos e até agora não receberam o dinheiro do FGTS. O plano diretor de Fortaleza foi aprovado em 2009 e ficaram algumas pendências que deveriam ter sido discutidas e 2 anos depois aprovadas como leis complementares, o que não foi feito. Agora, com a nova gestão municipal, legislações como a do uso de ocupação do solo, classificação do sistema viário da cidade e o Código de Obras e Posturas estão sendo avaliados pelo Instituto de Planejamento de Fortaleza e a Secretaria do Meio Ambiente. De fato, existem diversas leis para serem regulamentadas pelo Executivo, que deveriam ter sido regulamentadas anteriormente e não o foram. Em consonância com a reforma administrativa mais ampla e com o projeto estratégico da boa ocupação do espaço público, o mais provável é que até no segundo semestre deste ano nós tenhamos essa regulamentação. Para o petista Ronivaldo Maia, que era líder da antiga gestão, o plano diretor foi amplamente discutido e agora está à espera apenas das mensagens que devem vir do Executivo para o Legislativo. Penso, inclusive, que a Câmara tem sim algumas iniciativas, através do nosso desenho legal, para também colaborar ainda em alguns debates de leis que não podem chegar aqui e os vereadores, de forma apressada, ajustá-las. Nós devemos, como
Poder Legislativo realizar alguns debates. Outro assunto que também repercutiu na Câmara Municipal de Fortaleza nesta terça-feira foi a demissão de 680 funcionários da Etufó em fevereiro deste ano. Eles pedem que pelo menos seja liberado o dinheiro do FGTS, que está retido na Caixa Econômica Federal. São pessoas que trabalharam 4, 5, 8 anos para a empresa, com carimbo na carteira, inclusive, com registro na carteira, e foi descontado o FGTS está na Caixa Econômica e, por conta desse impasse, não é liberado o FGTS das pessoas. Os ex-funcionários da Etufó foram recebidos por uma comissão de parlamentares e devem debater a questão na próxima quinta-feira, em uma audiência pública na Câmara Municipal de Fortaleza. A Prefeitura devia, seriamente, ter mais sensibilidade para pais e mães de família, que eles têm o direito de dispensar. Foram dispensados desde o dia 7 de fevereiro. E ninguém não diz nada. E o que é pior, não resolve a situação dos trabalhadores. Essa questão transcende a competência tanto do Legislativo quanto do Executivo. Isso tem que ser trabalhado junto ao Judiciário. É necessário que haja uma assinatura de um termo de ajuste de conduta para que esses profissionais recebam o FGTS. Se o seu filho ou a sua filha não consegue aprender bem o que vê na escola, pode ser que o problema seja de visão. Por isso, um programa da Associação Brasileira da Indústria Óptica quer que exames de vista sejam feitos em estudantes das escolas cearenses antes que eles sejam matriculados, o que pode reduzir o índice de reprovações. Seu Luiz gosta de ler, fazer palavras cruzadas, tudo usando seus óculos. O ambulante só atentou para isso há pouco tempo. Nem mesmo com seus filhos teve esta preocupação. Ele não demonstrava problema de vista, eu nunca me preocupei não, nem mesmo a minha pessoa. Eu vim cuidar depois de velho. Ele pode não ter tido problemas, mas Rosângela sentiu a falta dos óculos. Eu ficava assim com o meu olho um pouquinho vermelho. Doía, tinha dor? Era. Eu pensava que era até do vento. Esse é apenas um dos sintomas. Nas escolas, os problemas de visão podem trazer consequências ainda mais graves. O índice de aprendizado cai muito. Isso só traz custos para o poder público, que tem que manter um aluno repetente, tem que dar os pais às vezes têm que pagar professores particulares para fazer reforço escolar, e para a sociedade como um todo, porque torna as crianças com menos capacidade de aprendizado. Por isso, Jansen decidiu, através de uma empresa particular, criar o programa Acuidade Visual, que nada mais é que exames de visão gratuitos para crianças e adolescentes de colégios do interior do estado, tendo começado há 2 anos por Quixadá. Durante estes 2 anos, foram mais de 23 mil crianças avaliadas pelo projeto. Para fazer esses exames de forma mais rápida, este aparelho, o Visioteste, foi necessário. A gente vai mostrar agora como que ele funciona. Ele consiste em detectar se a pessoa examinada tem algum vício de refração, como astigmatismo, miopia, hipermetropia, estrabismo, alguma deficiência na identificação das cores. O teste foi rápido e o resultado constatou que eu preciso sim procurar um profissional e detalhar melhor a situação através de exames. Pelo que puderam constatar nas cidades do interior que já passaram, em média, 35% dos alunos têm problemas deste tipo, que podem comprometer os estudos. A gente está sensibilizando a opinião pública e o poder público no sentido de tornar obrigatório a apresentação do exame de vista por um oftalmologista no ato da matrícula. Isso é um exemplo que já funciona nos países do primeiro mundo. E as dificuldades, se não forem resolvidas logo, podem trazer traumas e até mesmo afastar as crianças da escola. Qualquer criança que tem alguma limitação funcional, que vai prejudicar o ensino, vai ter que ter algumas adaptações, um cuidado especial. Só que esse cuidado deve ser muito cauteloso mesmo, para que não estigmatize a criança, para que ela não fique rotulada, que os coleguinhas fiquem tirando brincadeira, né? Que ela não tenha nenhum prejuízo social e, consequentemente, de autoestima. Segundo uma pesquisa divulgada pela Universidade Federal de São Paulo, o Brasil tem o maior mercado de crack do mundo e o segundo em cocaína. No Congresso Nacional existe um projeto de lei para ser votado agora, que pode ser votado agora, que visa repreender com mais vigor quem for flagrado com drogas ilícitas. O assunto é de segurança e saúde pública.
Basta experimentar uma vez para correr o risco de ficar viciado. O crack é uma droga derivada da cocaína, uma das que mais causam dependência química nos usuários. Os consumos coletivos são comuns nos submundos conhecidos como cracolândias. Todas elas vão agir no circuito de recompensa do cérebro, né, que é uma zona do nosso cérebro que é responsável por gerar prazer. A questão é que a droga ela ativa de uma maneira bem mais potente essa zona do que esses que a gente chama de reforçadores naturais. Em 2011, quase 2,5 milhões de pessoas no Brasil experimentaram a cocaína ou crack. E dessas, 442 mil eram adolescentes. A epidemia chamou a atenção do governo federal, que liberou inicialmente 738 milhões e meio de reais para o combate. Um montante dividido entre os Ministérios da Saúde, da Justiça e de Desenvolvimento Social de Combate à Fome. Uma luta que o próprio governo reconhece não saber ainda como conquistar a vitória. Se liberar totalmente o pequeno traficante e o consumidor de qualquer punição penal, a tendência é o crime avançar. Há cerca de um ano foi lançado o programa CRAC, É Possível Vencer, prevendo investimentos de 4 bilhões de reais até 2014. O trabalho será uma parceria dos governos federal, estadual e municipal na saúde, na segurança pública, defesa de fronteiras e assistência social. Para este especialista, o assunto deve ser tratado da mesma forma com que foi a AIDS, de maneira preventiva, encarando a realidade. A AIDS hoje já não é mais problema, mas era algo polêmico no seu início, quando se dizia, olha, temos que buscar uma medicação, mas temos que reduzir danos, orientar a população a usar preservativo, usar camisinha, fazer um sexo seguro. É coisa semelhante com a droga. Uma realidade longe da que será votada no Congresso Nacional. O projeto de lei do deputado Osmar Terra pretende aumentar a pena mínima de prisão, além de estabelecer internação compulsória e credenciamento de comunidades terapêuticas. A voluntária é quando o paciente deseja ser internado, né? Ele tem capacidade de decidir sobre a internação e ele decide que precisa da internação e aceita ser internado. Essa é a voluntária. A involuntária, o paciente pode ser internado contra a vontade dele, mas isso porque ele não está em condição de decidir sobre a internação. A internação compulsória, ela é uma internação assim, por via legal, por via judicial. Aqui no Brasil isso é um grande problema. Nós não temos leitos. E não adianta ficarmos com o discurso, esse discurso é falso, que vamos ter que fazer internamento compulsório. Aonde? Mas existe também um anteprojeto do Código Penal em análise no Senado. A proposta é de descriminalização do plantio e do porte para consumo próprio, um reflexo do quanto as políticas sobre as drogas ainda estão desencontradas. A base do plano do governo partiu de uma pesquisa encomendada à Fiocruz em maio de 2010, a um custo de quase 7 milhões de reais. Nela, foi constatado que 2% da população fazem uso do crack. O Sudeste concentra o maior número de usuários, seguido pelo Nordeste e Norte do país. Mas há dificuldades em realizar mais levantamentos. Ainda não foram identificados os perfis desses usuários, onde estão e como tratá-los. E até agora, pouco antes de entrarmos no ar, ainda estava acontecendo a votação do requerimento de pedido de urgência para que esta matéria do deputado Osmar Terra entrasse em pauta amanhã na Câmara Federal. Mas, segundo informações do gabinete do próprio deputado, existe sim a possibilidade de que isso aconteça. Vamos aguardar. E no próximo bloco, a 7ª edição do All About Energy traz para Fortaleza debates sobre energias renováveis. Os detalhes em instantes. Na sua 7ª edição, o All About Energy traz para Fortaleza debates sobre energias renováveis. O evento reúne investidores, pesquisadores e poder público na busca por uma energia mais limpa, sustentável.
Fortaleza é palco para debates sobre energias renováveis. Estão reunidos na capital cearense pesquisadores, investidores e representantes do poder público em prol de uma energia mais limpa. E o Ceará não foi escolhido à toa para sediar este evento. O All About já teve a oportunidade de contar com cerca de 20 mil debatedores nas suas 6 edições anteriores. E a partir daqui do Ceará, foi possível encaminhar as recomendações de políticas públicas, principalmente no setor eólico. Foi a partir do Ceará que as coisas aconteceram no Brasil. Para ela, falta planejamento estratégico para viabilizar o aumento das energias renováveis no país. Precisamos, sim, de políticas públicas que assegurem isso. O Brasil precisa dessa energia. O Brasil tem este potencial. O Brasil está tendo competência para implantar a sua indústria nacional. Precisamos de inovação tecnológica. O evento conta ainda com estandes que trazem as últimas novidades em energias renováveis. O Ceará, olhando o potencial eólico que ele tem, com certeza ele pode contribuir muito para poder alavancar mais ainda o desenvolvimento da cadeia de suprimentos, da cadeia de fornecedores e, consequentemente, agregando empregos e desenvolvendo pessoas, treinamento. E também experiências interessantes, como a que está sendo feita em Minas Gerais, com energia solar no novo estádio do Mineirão. Esses projetos pioneiros que estão tendo no Brasil, nos estádios solares, a CEMIG tem um projeto de 3 megawatts lá também, que vai ser em 7 Lagoas. São projetos que fazem com que a indústria toda veja que a energia solar não é um bicho-papão. Vamos agora a outras notícias de hoje nas nossas imagens do dia. Em São Paulo, 5 tanzanianos foram presos em um apartamento na região da Sé. Um colega deles, também da Tanzânia, morreu após cair do apartamento onde o grupo, segundo a polícia, consumia drogas. Os amigos disseram que ele pulou da janela, mas o delegado desconfiou e decidiu autuá-los por homicídio. Na zona oeste de Manaus, no Amazonas, um avião dos Estados Unidos fez um pouso forçado na noite de ontem. Apenas o copiloto ficou ferido no braço e foi atendido pelo SAMU. Os bombeiros jogaram água no avião e na pista para afastar qualquer possibilidade de explosão devido ao vazamento de combustível. Em Itabuna, na Bahia, bandidos armados tentaram roubar o caixa eletrônico de um hospital durante a madrugada. Eles forçaram os funcionários a colocar o equipamento numa caminhonete, mas desistiram e acabaram fugindo. Durante a missa que antecedeu o conclave hoje na Basílica de São Pedro, o cardeal italiano Antônio Maria Velho passou mal e teve que ser socorrido pelos seguranças. Começou na tarde de hoje, no Rio de Janeiro, o julgamento do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Ele é acusado por 2 homicídios e uma tentativa de homicídio, todos comandados por ele de dentro do presídio há quase 11 anos. Atualmente ele cumpre pena na penitenciária de segurança máxima de Catanduva, no Paraná. Hoje, um bolo de 476 quilos foi usado para comemorar os 476 anos da fundação de Recife, capital do Pernambuco, e da cidade vizinha, Olinda. Participaram do evento, na Praça do Arsenal da Marinha, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, do PSB, e o governador do estado, Eduardo Campos. E assim a gente fecha a nossa edição de hoje, agradecendo a sua companhia. E lembrando que logo mais às 7 da noite começa o programa de debates da Rede União, o A Verdade. Portanto, não saia daí. Para você, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.